Nossa Cidade, com o radialista Luiz Deganello. Um grande dia a todos. Iniciamos o programa Nossa Cidade, um programa que procura levar informações aos munícipes sobre tudo o que acontece na cidade, sua organização política, social, cultural, administrativa, direitos e deveres dos cidadãos. E a nossa filosofia é a seguinte: se estivermos bem pessoalmente, se nossa cidade estiver bem, o Brasil estará bem. Inicialmente, os cumprimentos de Beatriz Goldman, socióloga e fisioterapeuta. Olá, ouvintes da Rádio Moarandu. Como sempre, é um grande prazer estar aqui conversando com os nossos convidados, com Luiz Deganello e passando boas informações a quem nos acompanha. E nosso convidado de hoje é Rafael Spaca. Obrigado por ter vindo, Rafael. Deganello, é um prazer estar aqui, te reencontrar depois de 12 anos. Estamos aí para conversar. É, isso mesmo. Então, bom, esse tempo, né, tantas produções, né, então, daí todos nós ficamos assim, curiosos, né, por saber o que é que você andou fazendo por aí, né? E o Rafael é radialista, produtor cultural, é o criador do blog Os Curtos Filmes e é também escritor. Está lançando o seu segundo livro, Conversações com R.F. Luquete. O primeiro livro foi uma compilação de suas entrevistas no blog. Bem, Rafael, então você é um radialista, né? Gostaria de saber assim, como radialista, né? Você estudou na Metodista, não foi? Como é que você resolveu, assim, a primeira coisa, né? Olha, eu quero ser radialista. Como foi isso? Olha, não foi uma ideia das mais grandiosas, assim, que eu possa me orgulhar. Na verdade, quando eu era adolescente, eu sonhava em ser jogador de futebol. E aí eu, conversando com os amigos, eu estava olhando aquelas revistas de profissões e vi que rádio e TV era a profissão que, teoricamente, pelo menos ali a priori, lendo a revista, eu achei que fosse a mais tranquila, que eu não pudesse exercer o domínio da matemática, né? São matérias, eu fui sempre um péssimo aluno. E aí eu falei, não, rádio e TV parece ser uma matéria um curso muito tranquilo. E eu fui por aí, né? Tinha paixão por comunicação, né? Eu assisto muito cinema, gostava de assistir televisão, ouço rádio, leio jornais. De certa forma eu estava envolvido com comunicação, mas não sabia o que era o fazer, né, da profissão. Fui descobrir isso na faculdade. E já na primeira aula me apaixonei e vi que aquela era a minha vocação, né? Então, do espanto, né, de olhar ali aleatoriamente o que eu faria da minha vida, acabou com uma graça assim divina, escolhendo a profissão certa, que é a comunicação, que eu acho que eu sei fazer mesmo. Pois é, e muitas pessoas acham que ela vai fazer comunicação, porque acho que é um negócio que não é lá muito difícil, né? Então, não, é uma coisa que dá para passar rapidinho, coisa e tal, mas não é bem assim não, né, Rafael? Não, as pessoas têm uma falsa impressão, acho que apresentador de televisão é só lá e falar, né, é uma coisa espontânea. Quer dizer, tem todo um organograma ali, que é o trabalho do produtor, do redator, do diretor, até mesmo do apresentador, né? As pessoas, elas são altamente capacitadas para fazer aquilo, né? Então você tem que ter uma preocupação com o seu repertório cultural, com a sua formação acadêmica, com as referências, com as composições que você carrega na sua vida, né? Você tem que ser um leitor ávido, né, por informações, né, por conhecimento, por repertório, porque a comunicação, você fala aqui para milhares de pessoas, né? Uma responsabilidade muito grande o que a gente carrega. E então é uma profissão que requer muito estudo, muita dedicação e, acima de tudo, muita paixão. É verdade. Bom, e a gente está falando, nosso programa se chama Nossa Cidade, então isso, o radialista, né, ele está sempre ligado às cidades, ao que está acontecendo. Quando a gente fala nossa cidade, cada cidade é a nossa cidade, não é?
O Rafael mesmo hoje está aqui em Cotia, né, trabalhando numa grande organização, mora em São Paulo, eu estou aqui em Barueri, então sempre uma cidade. E o radialista, eu acredito que ele também tem essa visão de que ele sempre está falando para um ser humano e que mora numa determinada cidade. Então ele também precisa se inteirar, né, de tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, e o radialista pode facilitar isso para ele, não é? A gente tem o dever de enxergar, né, de fazer uma leitura do que está acontecendo ali, né, e trazer essa informação para as pessoas, né, para que elas façam uma outra leitura daquilo, né? Não é formar opiniões, mas é trazer informação para que a pessoa forme a opinião dela, né, e se informe em relação disso. Eu acho que, de certa forma, o comunicador tem um quê de poeta, assim, também, de enxergar aquilo, né, de fazer uma leitura mais ampla do que está acontecendo dentro da cidade, do país, do mundo, né, e suprimir isso em uma informação, né, de maneira até sintética ou não, né, mas cabe a nós levar isso às pessoas e trazer para que ela possa fluir esse repertório que a gente constrói, né, e compartilha com todo mundo. É verdade. Bom, daqui a pouco o Rafael vai contar uma série de experiências, né? Radiocultura, o contato com o Zé do Caixão, né? Vai poder falar um pouquinho também, né? E de todas as suas aventuras aí no SESC. Ele é um produtor cultural, então fez tanta coisa. Mas vamos, assim, de imediato, falar sobre o livro que ele está lançando e que será lançado no dia 30 de março, não é? E fala sobre esse livro. Como surgiu, digamos, a vontade de escrever esse livro? Por que escrever? E o conteúdo dele? O Conversações com Rubens Francisco Luchetti é uma edição da editora Verve, lá do Rio de Janeiro. O Luchetti é um amigo que eu tenho há quase uma década. Nós nos conhecemos quando eu tive a oportunidade de fazer a curadoria de um projeto que homenageava o Zé do Caixão, à época que fazia 70 anos, lá no Sesc Santo André. Uhum. Eu achei ali um bom motivo para convidar o Luchetti. Não foi fácil encontrar o contato dele, mas eu exerci a minha função de comunicador, e a gente tem isso, né, de ir atrás de uma informação, né, de outra, até você encontrar a pessoa. Então, a comunicação sempre esteve muito presente, e está muito presente em tudo que eu faço. E aí eu consegui o contato do Luchetti, né, que mora em Jardinópolis, que é uma cidade próxima de Ribeirão Preto, né. A gente começou a conversar por telefone. Ele, naquela época, não tinha acesso à internet, e ele ficou espantado com o conhecimento que eu tinha dele e da obra dele, né. E eu acabei ganhando a confiança dele, né. O Luchetti, ele não é muito de sair, de dar entrevistas, de dar cursos, oficinas, mas ele simpatizou assim comigo, né, justamente por esse grau de informação, de conhecimento que eu tinha dele e da obra dele. E aí ele foi para lá para dar uma oficina de roteiro, saiu de lá super chateado porque o público não era o que ele esperava, né? As pessoas tinham uma deficiência muito grande em relação à escrita, né? E ele saiu bem triste com o que ele tinha visto. Assim, eu falei, Luchetti, a nossa função é justamente oportunizar ao público esse acesso, né, para fazer com que as pessoas vejam outras realidades, né, tentam se interessar por aquilo e tentem elevar o seu conhecimento, o seu repertório. E a partir dali a gente fez amizade, eu visitei ele lá em Jardinópolis, a gente começou a se falar com mais frequência, e aí essas conversas eram sempre em forma quase de entrevista, porque eu tinha tanta curiosidade para saber a respeito dele, porque é um homem fantástico. Ele escreveu mais de 1.500 livros, né? 1.500 livros? 25 roteiros para cinema, trabalhou com televisão, trabalhou com rádio, com histórias em quadrinhos, né?
ele é um sujeito multilinguagens, né? É um homem da comunicação, e eu fazendo essas perguntas, né, a gente começou a se corresponder por cartas, eu mandava muita pergunta para ele, mas sem o intuito de transformar isso num livro. Era mais para saciar a minha curiosidade mesmo, né? Sei. Ávido por informações. E aí eu comecei a juntar esse material, né, sem muita função ali, assim, deixa aqui acumulando e além daquilo e tudo mais. Até que um dia eu falei, deixa eu juntar, já são 5 anos conversando com ele, né, eu colocava lá a data, ele também, nesse sentido, é bem metódico. Né, eu falei, você tem 5 anos aqui de conversa, era um compilado, um volume bem considerável, né? E aí eu mandei para ele, falei, olha só, a gente conversou 5 anos e resultou nisso. Ele falou, nossa, que bacana, tal, né? Tem muita coisa que ele falou ali, né? Isso aqui dá um livro. Eu falei, o livro é canônico, né? Tem uma questão é muito sagrado, assim, eu respeito muito o livro, né? E gosto muito do livro. E aí ele falou, vamos transformar isso aqui num livro, né? Porque você coloca na internet tudo, né? São mais de 150 páginas, né? Na internet a leitura fica comprometida. O livro já é uma coisa mais agradável de você ler. Então a gente organizou isso, né? O Marco Lucchetti, que é o filho dele, fez uma revisão daquilo, né? colocou uma ordem nisso, Sim. porque eu conversava um dia a respeito do Mojica, depois eu voltava para o período dele no rádio, né? Então ele organizou isso para tornar para o leitor uma leitura agradável. Uma sequência, né? Sim. Uma sequência bacana. E virou o Conversações com o Rubens Francisco Lucchetti, que é esse livro que vai ser lançado Rubens Francisco Lucchetti, né? no final de março. E é uma grande chance para as pessoas conhecerem um pouco mais desse grande brasileiro, né, que é o Lucchetti, que tem uma história fantástica, né, que continua produzindo, né, que continua com a sua mente voltada à criação, né, à criatividade, e faltava isso, uma bibliografia que pudesse falar a respeito desse gênio, né, da comunicação, que é o Rubens Francisco Lucchetti. Você disse que ele continua exercendo a profissão, tendo toda essa criatividade. Qual é a idade dele? Ele está com 85 anos. Né? E mantém a mente maravilhosamente lúcida. Que beleza, né? Eu acho que isso também é uma forma, né? Dizem isso, né? A leitura, ela não deixa o cérebro descansar. Uhum. Então, acho que ele faz exercícios, né? Com essa atividade dele torna isso, né? Porque é um caso, não sei se é raro, mas com 85 anos você ter essa atividade cerebral que ele tem, produzindo, a disposição, escrevendo, né, para escrever, né? É muito difícil. Tem que estar sempre mantendo o cérebro ativo, né? Ele não pode envelhecer, né? Tem que estar sempre exercitando, lendo, produzindo, e ele está certo. Certíssimo, assim ele vai longe. Tem que cuidar do resto do corpo também, lógico. Tem que cuidar do corpo também. Exercícios também. Exercícios, alimentação. Todos falam que precisamos fazer exercícios para o corpo, mas o nosso cérebro também precisa de exercícios. E ele está num lugar sossegado, né? Ali deve ser uma cidade tranquila, nada igual a grande metrópole, nada disso, né? Ele tem uma vida tranquila. Boa. Jordanópolis. Jardinópolis. É perto do lado de Ribeirão Preto. Então, tá aí. Veja, nós estamos falando, o nosso programa aqui né? Nossa Cidade, né? E Jardinópolis hoje, digamos assim, está sendo enfocada, não é? Porque é claro que não sei se as autoridades lá de Jardinópolis conhecem, né? Não sabem a joia que tem na cidade, né? Muitas vezes, né? Então não conhecem muitas vezes não conhecem suas personalidades, né? Isso é uma das tristezas, assim, dele e de quem conhece a cultura, né? O artista,
não só o artista, mas brasileiros que construíram a identidade desse país são pouco lembrados, né? A nossa memória é muito fugidia, né? E o Brasil é notoriamente um país conhecido como um país sem memória, né? Jardinópolis é uma cidade pequena, né? E as autoridades ali, ninguém conhece Luquete, né? Uma pena, né? Assim, eu até falei uma vez para ele, né? Luquete, vamos fazer uma campanha, que ele tem um acervo incrível, uma hemeroteca, né? Tem uma biblioteca e uma hemeroteca, incrível. Vamos construir aqui, fazer uma campanha para construir uma biblioteca em sua homenagem, né? Eu falei, não, eu não quero homenagem ao pessoal, eu fujo disso e também não quero envolvimento com as autoridades. De certa forma, eu compreendo o que ele diz, mas também eu vejo pelo lado da memória, né? Sim. É preciso ter biblioteca, né? Esse arquivo está lá, né? O filho dele vai administrar, mas e depois disso? Né? Então, é uma preocupação que a gente tem. É necessário, sim, é uma preocupação muito válida, né? E, por certo, se não em Jardinópolis, pelo menos é Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma grande cidade, né? Tem universidades, inclusive, acho que tem um campus lá da Universidade de São Paulo, não é? Tem, e é incrível, porque ele já recebeu ofertas de universidades de fora. Né? Mas aqui no Brasil, nada. Né? Então, é uma realidade, é uma triste realidade. Que mas aqui a gente tem que procurar mesmo, porque se for ficar esperando pela procura deles, aí a coisa, acho que a biblioteca, a hemeroteca, vai tudo para o brecho, entende? Mas eu acho que seria o caso até de verificar, né, se Jardinópolis não se interessar, né, pelo acervo dele todo. Pelo acervo, né, e pela joia que tem lá na cidade, não é? Quer dizer, tantas cidades que têm seus ídolos, né, suas referências artísticas, culturais. Mas quando são intelectuais, não, né? Se fosse um jogador de futebol, uma coisa assim. Mas tem um exemplo do lado ali dele, que é Brodowski, Sim. do Cândido Portinari. Certo. A família conseguiu. Eis aí, quer dizer, deve-se batalhar mesmo, mas era nesse sentido mesmo que eu estava querendo dizer. Essas personalidades artísticas, né, isso leva um valor muito grande para a cidade. Mas ele é de lá ou ele mudou para lá? Ele nasceu em São Paulo. E tem, a vida dele é de Ribeirão, em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto cresceu muito. Ele procurou uma cidade mais tranquila. Então está em Jardinópolis, que é quase um bairro. Ribeirão Preto é muito próximo, né? Então buscando justamente essa qualidade de vida. E seria a grande oportunidade para a cidade, não é? Tornar-se assim grande, não no sentido de número de pessoas ou de prédios, mas de algo que tem um valor. Como um ponto, né? De referência, né? Um ponto de referência. No lançamento do livro, você vai fazer algum evento lá na cidade com a presença dele? Isso já vai chamar a atenção até do prefeito, das autoridades, né? Até onde será o lançamento do livro? Estamos ainda em negociações aí, né? Mas é bem provável que seja no Reserva Cultural, que é um cinema ali na Avenida Paulista, que é um dos cinemas que tem uma das melhores programações aqui de São Paulo. Estamos pensando sim em fazer em Ribeirão Preto, porque é a cidade dele, a região dele ali, né? E trazer isso para o público também dali, e justamente fazer isso. Tentar mobilizar, chamar atenção. Tem que chamar atenção. Agora, ele não virá aqui ao lançamento? Não, porque está com 85 anos, a viagem de Ribeirão para cá é cansativa, né? E a gente vai fazer aqui sem a presença dele e lá com a presença dele. Mas você pode, uma sugestão, você convida o prefeito para vir ao lançamento aqui, não é? Que talvez aí possa sensibilizá-lo, a hora que vê que a coisa tem uma certa importância, né? Ainda se o prefeito for lá, o lançamento lá já vai ser uma vitória. Bom, mas enfim, sabe, você é um produtor cultural, você sabe muito bem como que tem que manejar as coisas. Tocar um pouquinho as autoridades locais, né? Porque, assim, pessoas importantes aqui no Brasil, elas ficam esquecidas realmente, né? Tanta gente importante que fez tanto, né, pela cidade, por qualquer que seja ela, pelo Estado, né, pelo país, e fica aí no esquecimento, né? Ninguém
Então, por exemplo, se você não tivesse tido essa iniciativa, provavelmente jamais, né? Quer dizer, estaria em evidência esse nome. Né? Eu cito, assim, países de primeiro mundo, né? Você vê o Elvis, tem quantas biografias? Né? O Mick Jagger tem quantas biografias? Beatles tem quantas? Aí você vem para o Brasil, Nelson Gonçalves tem quantas? Nenhuma. Roberto Carlos, proibiu. Bom, mas ele não quer. Proibiu. Mas o próprio autor, quando fez o Roberto Carlos em Detalhes, se espantou que o Roberto Carlos não tinha nenhuma biografia antes da dele, que foi proibida. Né? Quer dizer, de certa forma, a nossa memória, ela desaparece. Né? E não só no campo da música, mas em qualquer área. Né? Faltam bibliografias, faltam biografias, faltam documentários. Isso timidamente tem se modificado, mas ainda é muito tímido. Né? Falta um incentivo. Né? Tem pessoas, até em razão dessa questão do Roberto Carlos, hoje ficam mais receosas em produzir biografias e documentários. Né? O Lukács me favoreceu pela nossa amizade, por ele ter permitido a publicação, né? Mas tem outros casos que os autores são tolhidos já na ideia, né? Ou falta mesmo iniciativa de jornalistas, de radialistas, a produzirem livros biográficos que contam histórias importantes do nosso país ou de personagens importantes que construíram a identidade do nosso país. Né? Rafael, assim, você já citou, né, muita coisa que o Lukács fez, mas você, escrevendo esse livro, tendo tido assim, tantos contatos com ele, quais foram, assim, o que você poderia dizer da contribuição dele para a sociedade brasileira, para as pessoas, para a humanidade? A cultura brasileira. Para a cultura, né? Quais são os pontos principais, assim? Olha, é enorme, né? Um homem que deixa 25 roteiros de cinema, né? E não são filmes que passaram despercebidos, né? São clássicos do cinema. Trabalhou com José Mojica Marins, né? O Zé do Caixão. Trabalhou com Ivan Cardoso, né? Os clássicos de terror e horror da nossa filmografia. Os principais o Lukács roteirizou. Certo. Um homem que escreveu mais de 1.500 livros, com pseudônimos, heterônimos ou com o nome dele. E a linha, assim, como escritor dele, qual é? Suspense, horror, toda essa linha. Ele gosta mesmo dessa linha de trabalho. Você vê, ele trabalha com cultura, trabalha com orgas. Ele escolheu os piores caminhos possíveis para viver. Não, mas que não pode criticar. Você sabe algum desses pseudônimos que ele usou para escrever esses livros? Tem tantos que eu agora de cabeça não... Tem que ler o livro, né? Não vou lembrar. Mas assim, ele fez muita coisa, adaptou muita obra. Né? Porque às vezes a gente pode estar numa livraria pegando um livro que foi ele que escreveu e não sabe. Porque... mas são sempre nomes estrangeiros. Né? Porque ele achava que esses nomes estrangeiros, chamam mais escrevendo suspense, horror e terror, tinham mais credibilidade do que um autor nacional. Né? Ele usava esse artifício. Certo. Trabalhou com televisão, trabalhou na TV Tupi, né? Fez o Muito Além do Além. Trabalhou na TV Bandeirantes, trabalhou em jornal, contribuiu na imprensa escrita. Quer dizer, ele fez tanta coisa, né? A contribuição dele é tão grande, né? Que assim, a gente precisa de mais 5, 10 anos só para poder calcular todo o legado que ele deixou. Né? A produção dele é vasta, é valiosa, é grande, de alta qualidade. Né? Ele chegou a publicar, em uma época que o Hitchcock editava uma revista, um conto de suspense. Né? Ele ganhou o Kikito de melhor roteiro. Olha. Né? Quer dizer, ele tem muita história para contar e muitas dessas histórias estarão em conversações com Rubens Francisco Lukács, para as pessoas conhecerem um pouco mais dele. Tá certo. Temos que ler essa obra e conhecer, né? Porque é difícil, porque quase não se divulga, né?
são nomes que aparecem lá nos créditos finais, aquela coisa toda, aquilo vai passando, né? E as tão pessoas... rápido que às vezes não dá nem para ler, né? Então... E esses caras que me interessam, sabe? Assim, o Mojica é super bem falado. O Ivan Cardoso, a mesma coisa. Né? Os atores, os diretores são muito mais conhecidos. Mas eu sempre tive interesse por esses personagens, assim, coloco entre aspas, secundários. Né? Então, um roteirista me interessa muito. Né? Esses caras que estão mais à margem me interessam. Né? Histórias de sucesso e de fracasso, porque a nossa vida é isso, né? As pessoas acreditam muito, e principalmente estava falando aqui da comunicação, né? Os estudantes acham que quem faz comunicação, todo mundo vai virar uma Hebe Camargo, um Fausto Silva, né? Mas ninguém imagina que tem um técnico de som, né? Tem outras figuras nesse sentido, né? Quer dizer, faz parte desse grande organograma que é a comunicação. Então, a ideia é justamente essa, né? Falar que existe, além de Fausto Silva, Hebe Camargo, Roberto Marinho, né? Outros profissionais não tão bem remunerados, não tão falados como eles, mas que têm histórias brilhantes. Cenógrafo, por exemplo, ninguém fala, né? E o que dá vida àquele cenário é o cenógrafo, a iluminação, o som, e ninguém fala, né? A direção também, né? Até os assistentes de estúdio. Todos, né? Porque é sempre um trabalho muito em equipe, né, Rafael? Você que é da área de rádio e televisão, sabe que nenhum programa é feito por uma só pessoa, né? Seja ela apresentadora ou diretora, seja o que for, mas sempre uma equipe. Isso sim. E essa questão muitas vezes, valorização daquele que está exposto, né, do apresentador, da apresentadora, é algo um pouco complicado que não está bem resolvido ainda, não é? E você veja que há uma polêmica aí com essa questão da Xuxa ir lá para a TV Record e tudo mais, ganhando milhões lá, acho que tudo bem, ela tem que procurar os interesses dela, mas a equipe fica ressentida, né? Quer dizer, aquele iluminador que tem um determinado salário, que nunca é muito grande mesmo, né? Vai comparar com o que está ganhando a apresentadora, ele fica chateado. Espera aí. Quer dizer, será que não poderia dar uma dividida nesse negócio aí? Tanto é que tem um quiproquozinho lá a respeito disso, né? A gente não pode também tapar aí o sol com a peneira, não, porque que existe, né? Quem está no meio sabe que as pessoas ficam ressentidas, né? Porque é um trabalho de equipe. Aquele produto não é só da apresentadora, do apresentador, do ator ou da atriz, do bailarino ou da bailarina, né? É uma coisa de todos, um conjunto. Acho que precisariam prestar um pouco mais atenção nisso, sim, e valorizar esse pessoal que fica por trás das câmeras, né? Mas que tem tanto talento quanto aqueles que ficam na frente das câmeras. Verdade, as pessoas, as profissões ou os cargos, eles são super valorizados, né? E as pessoas hoje entram na faculdade de rádio e TV ou jornalismo para se tornar âncora, para aparecer na televisão, né? Isso é uma grita constante, principalmente entre os atores, né? Que falam que as pessoas que ingressam nessa área querem já fazer a novela das 9, né? Mas tem o teatro, né? Quer dizer, tem toda uma base ali para fazer, né? O Boni falava muito disso, né? Assim, o profissional de comunicação, ele tem que debulhar todas as funções, conhecer aquilo, né? O métier, né? Entender qual que é o contexto geral com certeza. da área, né? Muito bem, eu gostaria de pedir a Beatriz para ela passar os endereços aqui da rádio, né? Como fazer um contato conosco, né? Isso, é bem fácil. Nessa página da internet que você está usando para acessar a nossa rádio, tem ali um ícone, está escrito "Deixe seu recado". É só entrar ali, né, clicar nessa janelinha, vai abrir uma página e você vai deixar o seu e-mail, o seu telefone, o seu nome, lógico, e vai deixar a sua pergunta, a sua solicitação, sugestão, enfim,
e nós entraremos em contato logo em seguida, respondendo às suas questões. Também tem o telefone 4198 30 17 e também a página do Facebook, facebook.com/Rádio Moarandu. Muito bem. E, Rafael, se alguém quiser falar com você, mandar uma mensagem, quais são os endereços que a pessoa pode utilizar? O endereço é o blog dos curtos filmes, oscurtosfilmes.blogspot.com.br. É o blog que eu mantenho há 7 anos no ar. Certo. Esse é o caminho mais fácil para se chegar lá. Tem meu e-mail lá, as pessoas comentam as postagens, eventualmente escrevem também para... Fazem perguntas, né? Tá certo. Bom, eu só quero repetir aqui a nossa filosofia, a filosofia do nosso programa Nossa Cidade, que é a seguinte: se estivermos bem pessoalmente, se nossa cidade estiver bem, o Brasil estará bem, né? Vamos seguir um pouco esse caminho, né? Bom, e nós estamos então aqui com o Rafael Spaca, que é radialista, produtor cultural, criador do blog Os Curtos Filmes e é também escritor. Então, está lançando o livro Conversações com R.F. Luquete. E o primeiro livro foi uma compilação de suas entrevistas no blog Os Curtos Filmes. E, Rafael, gostaria que você falasse um pouco agora, assim, do Zé do Caixão, que você teve assim muitos contatos com ele, né? Produziu muita coisa junto com ele. Como que é o Zé do Caixão? Assim, o que você poderia contar para a gente sobre o Zé do Caixão? Olha, o Zé do Caixão também é uma pessoa que tem um apreço incrível, né? Foi graças a ele, né, com o projeto Há 70 Almas do Zé do Caixão, lá no Sesc Santo André, que eu tive a oportunidade de conhecer o Mojica, né? Conheci a filha dele, a Liz Marins, que também ajudou a montar essa exposição lá no Sesc. Nós montamos um cemitério que serviu como uma plataforma expositiva. Né? E tinha um questionamento dentro do Sesc que aquilo ia assustar as crianças que frequentavam muito o Sesc, né? E a gente bancou a ideia, né? Argumentamos, falando, não, tem tudo a ver, é uma relação, né, do Zé do Caixão com o cemitério é fantástica. E o incrível dessa exposição, que deu uma repercussão fantástica, não só em Santo André, mas extrapolou, né, para outros bairros, foi que, ao contrário do que se imaginava, as crianças foram a grande coqueluche da exposição. Então elas brincavam, né? Tinha um caixão no centro da exposição, as crianças tentavam olhar para ver se tinha alguém lá dentro e tudo mais. E o que, em contrapartida, o que teve muita reclamação foi o pessoal da terceira idade que se sentiu incomodado com aquilo. Falou, poxa, daqui a pouco eu estou aí nessa. E estava escrito, né? Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Né? E teve uma repercussão nisso, mas a arte é isso, né? É você instigar, né? E a crítica vem para o bem e para o mal. De certa forma, foi um trabalho que a gente fez, que ficou muito bacana. E depois disso eu tive a oportunidade de entrevistar o Mojica, né? A gente tem contato. Hoje eu estou escrevendo, partindo para a produção de um outro livro, que é a respeito da biografia da atriz Débora Muniz, que foi e é a atriz que mais trabalhou com ele. De certa forma, o Mojica está sempre relacionado nos meus projetos paralelos. Sim. Né? Então, o Luquete, que é o livro que eu estou lançando, trabalhou com ele, né? E não o próximo, mas depois do próximo, é essa biografia da Débora Muniz, que trabalhou com o Mojica também. Então, de certa forma, né, o Mojica é um personagem muito caro à minha memória afetiva. Mas como ele é assim no dia a dia? Ele é um sujeito muito carismático, né? Ele te cativa logo de cara, né? Ele tem um carisma fantástico, você já se torna um amigo dele de tão aberto e tão solícito que ele é, né? Não tem rodeios, não tem
afetações, né? Um sujeito muito simples, né? E você se apaixona, assim, no momento que você vê ele, você quer conversar mais e mais e mais e mais A com ele. personagem é só no momento da ficção. No dia a dia ele solta a personagem. Olha, ele dá a impressão que ele é a mesma coisa, assim, sabe? O Mojica, pessoa física, e o Zé do Caixão, pessoa jurídica, o cineasta, o ator, né? Você ali, você entra em conflito, né? Porque dá a impressão que quando você está conversando, você não consegue dissociar nenhum nem outro, né? Ele encarna mesmo isso, né? Então, você fala, estou conversando com o Zé do Caixão aqui, né? Tem momentos que ele fala, né? Aqui, porque, né? Isso ele fala isso. Incorporou um pouco. Incorpora, né? Incorpora, é. Incorpora. Então, O que ele é um sujeito assustava espetacular. no Zé do Caixão sempre foram as unhas, né? Aquilo deveria atrapalhar no dia a dia para ele se alimentar, se vestir, enfim, né? O que você acha? Ele ainda, quando você trabalhou com ele, ainda tinha essas unhas, ainda usava? Ele tinha, menor, mas tinha. E essa unha depois causou um problema físico nele, né? Começou a atrofiar a mão. E aí, por recomendação médica, ele teve que cortar, né? Então, é uma marca dele, mas hoje está bem menor do que foi, né? Ele ficou também muito conhecido em razão dessas unhas. Essa unha também estava na exposição. Ele cortou as unhas e pôs lá? Estava lá já, né? Ele tinha feito isso uma vez no programa do Gugu, que ele leiloou a unha, né? O corte, ele cortou ao vivo. Mas hoje já também, se necessário, né, Coloca existem postiça, técnicas, né, de próteses de unha, deve existir tudo isso, né? Sim. É Mas bem- ele usou também isso como uma marca, né? É uma marca. Fora todo o personagem, a filmografia, né? Ele queria deixar ali outras características, né? E Então as usou a unhas, unha também como uma forma de Sim. deixar sua marca. Tem que ter uma produção aí, né? Tem que ter. Criar essa Nesse sentido, mágica, ele é muito né? visionário, né? Porque é um cara que, de certa forma, ele trabalhou muito com marketing, né? O auto-marketing, assim. Então, é um cara que enfim, merece também. E sobre ele, você não vai escrever o filme? Que você está escrevendo assim, sobre pessoas que estavam com ele, né? E ele mesmo, ou já existem livros sobre ele, e você não se interessou no momento? Do Mojica tem o Maldito, que é do André Barcinski e Van Finotti, Sei. que é um livro também fantástico. Então a biografia dele a história dele já foi contemplada. Tá. Então eu achei que não seria necessidade. O que eu estou escrevendo, assim que eu lançar o do Luquete, no final do ano, no começo do ano que vem, eu vou lançar a fotobiografia da atriz Vanessa Alves. A Vanessa Alves foi uma das expoentes do cinema da Boca do Lixo. Foi a grande atriz do Carlos Rechimbá. A Vanessa Alves foi uma das mulheres mais lindas do Brasil nos anos 80. Assim, tamanha beleza dela, ela posou para Playboy, para as revistas da época, né? Era uma referência de beleza, fez mais de 20 filmes, né? Trabalhou com publicidade, hoje trabalha com dublagem, né? Uma atriz assim, excepcional, fez novela, e a minha ideia é contar um pouco da Vanessa Alves, que eu acho que contando a história dela, eu conto uma história muito importante do cinema brasileiro, né? Que é a história da Boca do Lixo, em especial o período da pornochanchada. A Vanessa Alves fez muita pornochanchada. Então, eu acho que a minha ideia é fazer esse paralelo entre a história dela e esse período do nosso cinema, né? E nada melhor do que a Vanessa Alves, que foi uma atriz símbolo, que também, no meu entender, ela não tem um reconhecimento que deveria, né? Hoje ela trabalha com dublagem, com a diretora de dublagem, mas está fora do mercado cinematográfico e televisivo, né? São coisas que a gente não consegue entender.
E essa fotobiografia, eu quero resgatar a história dela. Né? Então, eu estou organizando, não estou nem escrevendo. Eu convidei amigos para fazerem críticas e resenhas de filmes dela. Fiz um trabalho de garimpo jornalístico, buscando fotos dela. Então a Playboy cedeu fotos, o Clube do Homem cedeu fotos, encontrei fotógrafos que fotografaram ela. Né? Então a gente está juntando um material muito bacana para contar a história dessa grande atriz, que, assim como o Luquete, também é conhecida por um nicho. E a ideia é, com esse livro, fazer com que esse público, esse conhecimento se alastre. Né? Tá certo. E, Rafael, agora você teve uma grande experiência lá no SESC também, né? Fez tantas coisas lá, não é? Trabalhou durante muito tempo. O SESC parece que é uma organização que cuida bastante assim da parte cultural, não é? E como foi essa sua experiência lá no SESC? Olha, foi fantástica. Eu entrei lá em outubro de 2005 e saí em agosto de 2013. Então, 8 quase anos. 8 anos ali. Trabalhei na programação cultural, né? Então eu citei aqui a exposição do Mojica, mas fiz e organizei, curei outras exposições, né? Loucos por Cinema, Gentileza Gera Gentileza, que era um projeto em homenagem ao Profeta Gentileza, né? O Neville de Almeida. Trabalhei na programação infantil, trabalhei na programação musical por um período. Então eu tive essa oportunidade de transitar em várias áreas, em várias linguagens culturais. Isso me enriqueceu assim sobremaneira. Tive também a oportunidade, né, e isso o SESC proporciona, de realizar grandes projetos ali para o público, né, que tinha essa função, assim como o livro tem de formar leitores, os projetos, as programações têm uma função também de formar público. Né? Então, eu trabalhei nessa área, que é uma área também de grande responsabilidade, e para mim foi uma grande honra, um grande orgulho ter trabalhado esse tempo lá no SESC. Tá certo. Bom, uma vez formado, você foi trabalhar em rádio, na Rádio Cultura. Foi esse o passo da universidade para a comunicação? Na verdade, o passo foi com o Luiz Deganello, que hoje eu estou aqui, eu quero até aproveitar e falar isso, eu já falei isso para ele várias vezes, em outros momentos, mas, assim, quem me estendeu a mão foi o Deganello, né? Eu era estudante e com uma vontade enorme de trabalhar na TV Cultura, não era nem trabalhar em televisão, era trabalhar na TV Cultura. E aí um professor que gostava muito de mim, que é o Antônio Andrade, Sim. indicou o seu contato. E eu te importunei por um bom tempo. Eu lembro que eu mandava projetos, vídeos, para o senhor assistir. E aí o Deganello, acho que falou, vamos dar uma chance para esse rapaz. Senão ele não vai me dar paz. Senão não vai me dar paz. E aí não, mas essa insistência é que é boa para o profissional da comunicação, né? Se não tem tanta insistência, você vai lá, esse não está muito interessado. E aí eu tive uma grande honra. Para mim, eu entrei na Rádio Cultura FM, que foi uma experiência fantástica. Ali me moldou porque eu sou hoje, assim, né? Eu trabalhei com grandes profissionais, né? O Júlio de Paula, Márcio Bacher, Marta Fonterrada, o Cadu Fernandes, né? Com bastante gente, o Sálvio, que foi o saudoso Sálvio, que faleceu faz acho que uns 5 anos, né? Foram grandes amigos, né? São grandes amigos e grandes profissionais que eu aprendi muito. Então aquilo para mim foi a minha MBA, assim, né? Eu aprendi bastante ali, porque são pessoas que você olhava, né? Eu lembro que quando eu entrava na Fundação Padre Anchieta para trabalhar, eu ficava um tempo parado em frente ao prédio e falei, gente, eu estou trabalhando aqui. É um orgulho muito grande, assim, que você tem esse orgulho pela instituição, né? Pelo aquilo que representa, é importante, né? É verdade. E
e os profissionais que você admira e aprende, né, isso é muito bacana. Então, na cultura, foi o que me moldou, né, e acho que foi ali que eu criei um corpo, né, e anticorpos para seguir na profissão. Depois dali eu fui para o SESC, e do SESC hoje eu estou na O2 Filmes. Então, produzindo livro, editando meu blog, enfim, fazendo bastante coisa, mas o grande passo foi na cultura, e esse passo me foi permitido graças ao Deganello, que até hoje e para sempre serei grato por essa mão, porque é importante também, né? Porque por mais que você tenha vontade, capacidade, se não tem uma oportunidade, né? Se a pessoa tem essa sensibilidade, essa generosidade, dá uma oportunidade, né, para a pessoa, às vezes você não consegue, né? Quantos talentos que são desperdiçados e tudo mais. Então, aquilo mudou a minha vida, assim, eu sempre falo isso em qualquer lugar que eu vou, que aquilo, assim, mudou o meu rumo, né, e agora eu não saio mais do rumo. Não, e está cada vez evoluindo muito mais, né? E os jovens precisam ter essa oportunidade, né? Tanto na área do radialismo, do jornalismo, das artes em geral, né? Eu mesmo trabalhei com muitos programas ali que davam oportunidades aos jovens, né? Como o programa Primeiro Movimento, por exemplo, né? Programa de música erudita, e que tantos jovens passaram por ali, não é? E tiveram essa oportunidade de mostrar também o seu trabalho, né? Hoje você vê o Roberto Minchuk, por exemplo, né? Que é o grande regente, foi dos principais regentes aí da OSESP, né? A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, hoje está na orquestra lá do Rio de Janeiro, né? É um grande nome hoje da música erudita, então, tocando, né? Trompa lá no programa Primeiro Movimento, né? E assim tantos outros jovens que hoje são expoentes e como o Fábio Zanon, por um grande violonista, né? O Fábio Zanon, que está na Inglaterra, né? É professor, concertista e por aí vai, né? Quer dizer, precisa essa oportunidade, sempre precisa ter essa oportunidade, né? E como você vinha falando, a Fundação Padre Anchieta é um patrimônio cultural, né? Isso o povo precisa prestar muita atenção, né? Porque muitas vezes não pensam assim, né? Então precisa tomar muito cuidado. Esse é um patrimônio cultural que não pode ser destruído, não é verdade? Verdade. Tem uma importância muito grande, a gente estando ou não lá, né? A instituição é que precisa desse amparo, e a população precisa saber disso. É um patrimônio principalmente paulista, porque é uma emissora aqui, é uma instituição, né, que tem emissoras aqui no estado de São Paulo, mas que abrange todo o país, né? Então, e realmente ela sempre oferece assim a oportunidade de experiências para os jovens, tal, e depois eles caminham também para outros rumos, né? Como você que está agora na O2, né, que é uma empresa do Fernando Meirelles, né, dele e do Paulo Morelli, né, mas que são grandes cineastas, né, então aí no topo, né, e uma grande empresa que tem muita credibilidade também, e naturalmente ali você seguirá um bom caminho, né? É mais um passo que você está dando, eu acredito, não é verdade? Não sei o que você pensa. A O2 também tem essa característica que tem na cultura, assim, de quando eu entro, né, eu sinto aquele orgulho de trabalhar, né, integrar essa equipe, assim, né? É um lugar também que eu sempre tive muita vontade de trabalhar, né? E quando você conhece a história da empresa que você trabalha, da trajetória das pessoas que estão ali, que construíram essa história, né? Você sente sabe a importância que tem aquilo, né? O impacto que trabalhar numa empresa do porte da O2 tem na sua vida, né? O Fernando e o Paulo, né, também a Andréa Barata Ribeiro, construíram aquilo, né? Começou também de uma forma
pequena e aos poucos eles foram construindo aquilo, né, sempre pensando em tornar uma produtora referência. Hoje é a maior produtora da América Latina, a 8ª no mundo, né, graças a esse investimento, né, a esse envolvimento, né, que principalmente eles três têm com a produtora. Né, e quando você conhece a trajetória desses profissionais que estão capitaneando essa empresa, né, você se espelha naquilo, né, você serve como uma inspiração, né, e para mim é um motivo de muito orgulho trabalhar nessa equipe. Né. Eu conheci outras pessoas também igualmente importantes, né. Eu cito aqui o Figueroa, que eu trabalho hoje com ele lá no estúdio, né, o próprio Aguinaldo, Adalto, enfim, tem tantas pessoas que, assim como a cultura, você se inspira, você se envolve e, de certa forma, eles contribuem para o seu crescimento pessoal e profissional. Né? Então, eu acredito muito em empresa assim, né, que você cresça, né, e evolua. A ideia das pessoas é evoluir, né, profissionalmente e pessoalmente. Então, um ambiente que te proporciona isso é muito enriquecedor. Então, para mim é de grande valia estar lá. Está na O2. Bem, Rafael, acho que não esquecemos de nada. Se esquecemos, aí é o momento de você lembrar. Acho que e você sabe que estaremos sempre às ordens aqui para os seus lançamentos, né? Tem muita coisa que acho que dá para a gente fazer aqui em conjunto, não é? E estamos sempre às ordens. Então, gostaria de agradecer aqui sua presença. Eu a doutora Beatriz aqui, que é fisioterapeuta também, né, vai se despedir, mas eu tenho uma música aqui que eu acho muito interessante, que acho que deve ter muito a ver com cinema, que é As Curvas da Estrada de Santos, do Roberto Carlos, né? Um filme bonito, assim, né? Histórico Farias, já, sim, né? Sim. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar o programa com ela. Eu quero agradecer sua presença, tá? E dizer que estamos sempre aqui à sua disposição. Eu que agradeço, para mim é uma alegria te reencontrar e estar aqui falando da minha trajetória, que justamente foi você que deu o pontapé inicial. Então esse ato entre o começo e agora o capítulo 2 da minha vida, né, que ainda não chegou nem no meio ainda do livro, né, da história, né, então foi muito bacana reviver essas histórias, te encontrar, né, a Beatriz também, e estar aqui na rádio, e enfim, estou muito feliz, hoje é um dia muito especial para mim. Igualmente. E eu não errei, né? Portanto, essa foi também uma oportunidade que a pessoa aproveitou bem, né? Muito obrigado. Beatriz? Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns ao Rafael, desejo muito sucesso, que seu livro faça bastante sucesso e todos os outros também. E para os meus ouvintes da Rádio Moarandu, eu desejo um ótimo dia, uma ótima oportunidade também daqui para frente, tudo de bom e até o próximo programa. É isso aí, então. Agradeço aqui, então, os nossos ouvintes e a gente nós esperamos, estamos juntos em nosso próximo programa, Nossa Cidade. Até lá.